Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Professor Zaquinha. Nós começamos com esse vídeo um novo curso de estatística descritiva, que alguns autores também chamam de análise exploratória de dados, tá? Então, nós vamos fazer aqui nesse curso, nessa playlist, 10 vídeos, onde a gente vai buscar trabalhar esse assunto. Esse primeiro vídeo ele trata de gráficos e tabelas, né? Então, a nossa parte inicial é trabalhar com gráficos e tabelas. A gente vai ter 2 vídeos relacionados a esse tema. Bom, então nós temos vários tipos de gráficos e de tabelas, cada um deles é adequado para tipos de dados diferentes. Então, o primeiro aí que a gente vê é série cronológica, temporal, evolutiva ou histórica. Ou seja, nós temos aqui uma variável relacionada a tempo, né? Então, aqui são meses, poderiam ser dias de um mês, poderiam ser anos, né? E para cada mês, nós temos aqui uma outra variável relacionada, que nesse caso é volume de vendas, né, em unidades monetárias. Então, tá aqui o formato, título, né, rótulo das variáveis, né, mês e vendas, no caso, os dados em si relacionados às variáveis e lá embaixo a fonte, né, de onde que esses dados supostamente foram obtidos. Outro tipo de série é a geográfica ou de localização. Então, ao invés de, assim como na anterior a gente tem aqui uma variável relacionada a tempo, nesse caso, né, como o nome próprio sugere, nós temos uma variável relacionada a local, né, a alguns pontos geográficos. Nesse caso, são estados, né, poderiam ser municípios, países, regiões, enfim. E aqui o mesmo formato de tabela, título, nome das variáveis, né, aqui no caso é volume de chuva em milímetros, né, a chuva que atingiu esses estados aqui, e a fonte pelo qual os dados foram obtidos. Série específica, que no caso da série específica pode assumir, né, várias informações. Então aqui, por exemplo, a gente tem marca de veículos, né, que algumas marcas fictícias, né, uma homenagem a alguns brilhantes matemáticos, né, Aristóteles, Galileu, Gauss, Leibniz. Enfim, e a quantidade de unidades vendidas. Bom, o que nós vimos anteriormente são tipos de séries, né? E nós temos algo que acaba generalizando de um modo quando você tem as duas variáveis numéricas. Nós utilizamos algo que nós denominamos como distribuição de frequências. Então, a distribuição de frequências, ela relaciona, né, duas variáveis numéricas. Aqui nesse caso, nós temos número de infrações por dia, né, na rua março de em algum dia aí de março de 2015, aliás, no mês de março de 2015, na rua Isaac Newton, tá? Então, dias em que não ocorreu nenhuma infração, foram 11 dias, tá? Quantos dias em que ocorreu apenas uma infração? 6 dias. Quantos dias em que ocorreram 2 infrações por dia? Em 3 dias. Em 4 dias, ocorreram 3 infrações em cada um deles, né? Quando ocorreram 4 infrações por dia, a gente teve 5 dias em que isso aconteceu e assim por diante. Então, aqui a gente tem um exemplo de distribuição de frequências. No slide anterior, nós vimos aí distribuição de frequências quando a gente tem dados discretos, né? Não tem como ter uma infração e meia, né? Ou é uma infração, ou é 2, ou é 3, ou é nenhuma, tá? Quando nós temos números inteiros, a gente diz que os dados são discretos. Acontece que em algumas situações, né, os dados discretos perdem o sentido. Por exemplo, quando a gente estiver falando de peso, altura, né, comprimento, enfim.
para algumas variáveis, é necessário que você trabalhe com intervalo de dados. Isso a gente chama de classes, né? Então veja que aqui a gente tem, no caso, peso dos funcionários, as frequências vão estar associadas à quantidade de elementos dentro dessas classes, ou seja, dentro desses intervalos, né? Então, é uma outra representação de variáveis que segue o mesmo princípio da distribuição de frequências, porém, você agrupando, né, as informações, as frequências, melhor dizendo, dentro dessas escalas ou desses intervalos. E agora a gente começa a falar dos gráficos em si, né? Então começamos aí pelo gráfico de colunas, estamos usando, né, aqueles mesmos dados lá da nossa série geográfica. Então os gráficos em colunas, eles buscam, né, dar uma representação visual que facilita, né, para quem está interpretando esses dados a visualização imediata deles. Então, o gráfico de colunas é um tipo de gráfico desses, né, que é muito utilizado. Veja que aqui a gente tem as linhas, né, que auxiliam a dar a dimensão do volume de chuva em cada estado. O gráfico em barras é o mesmo princípio, só que as barras, né, em vez de ter colunas, a gente tem barras, né, que estão aí na horizontal. O princípio é o mesmo, tá? São gráficos que você faz facilmente por meio do Excel, e no Excel você tem várias opções, né? Você pode colocar as porcentagens, você pode colocar os números, né? O Excel te dá muitas possibilidades nesse sentido. Nós chegamos ao fim da nossa primeira aula do curso de Estatística. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Eu agradeço a você por assistir o vídeo, desejo bons estudos e até a próxima.